no canil desde abril de 2012. Aí o nosso trabalho hoje, o canil ele é um hospital, né? Ele é um centro de recuperação animal, ele não é mais um depósito de animais, né? O nosso trabalho hoje aqui, a gente tem um veterinário, 4 estagiários de veterinária, 10 tratadores, que são as pessoas que cuidam dos animais, tratam, limpam, né, dão alimento, ajudam nós a monitorar os que estão doentes, que não estão. O nosso trabalho é apenas pegar aqueles animais de rua, atropelados, machucados, bichados, que realmente precisam de um atendimento veterinário e que não tem dono, né? Esses animais a gente recolhe, trata eles, castra e encaminha eles para doação, né? Hoje o canil conta com 465 animais, né, aguardando um lar, e desses 70 estão em tratamento, que é aqueles que recebem medicação diariamente. E todo dia está entrando, todo dia é uma média de 4 a 5 animais resgatados na rua. No primeiro momento é comunicar a nossa responsável, né? Ela vai tomar as providências que tem que ser feitas. Que a gente também não pode só recolher tudo que a gente achar que a gente não comporta. E a gente, no fim, vira um depósito de animais. E a nossa função não é essa. A nossa função é tratar, nós temos tipo de um hospital, é tratar e forçar uma doação. A gente temos uma feira uma vez por semana na praça, enfim, né? Nós não podemos virar um depósito de animais. A castração, a importância dela é para evitar o aumento, né, de animais na rua, que nem a cadela quando entra no cio, pega a cria e já gera mais 10, 12 filhotinhos na rua, abandonado. É uma maneira de tentar diminuir um pouco a superpopulação de animais de rua. Que nem hoje no município de Gravataí a gente tem uma média de 13 mil cães de rua sem dono que vivem nas ruas. Então a importância da castração é para evitar o aumento, evitar várias doenças também que podem dar, né? Infêmia, macho, tumor, é uma vida mais saudável para o animal. Nossa, tem as mulheres estagiárias que estão dando medicação para os animais. Aqui é a solinha do benetose deles, que a gente ganhou também. Esse trabalho é geral, é tratar os animais, limpar, observar os que estão doentes, que estão machucados, fazer essas proteções para os potes d'água, comida, entendeu? O que tiver que fazer para o bem-estar deles a gente faz, né? Tanto para eles como para os cavalos. A clínica nós temos aqui há 8 anos, na Morada do Vale, em Gravataí, e uma das principais atividades aqui sempre foi a questão da castração e esterilização de cães e gatos. A gente sempre levantou essa bandeira e tentou conscientizar as pessoas sobre a vacinação e a castração. A castração consiste numa cirurgia de retirada de útero e ovários em fêmea e retirada dos 2 testículos nos machos. Não é considerada uma mutilação, uma vez que é uma cirurgia com anestesia, com todo o cuidado pré e pós-operatório que o animal precisa para uma cirurgia segura, para um procedimento seguro, indolor e bem feito. A castração é de suma importância para os cães e gatos. É a principal arma que a gente tem hoje para tentar controle populacional. Nós temos hoje no Brasil mais de 30 milhões de animais de rua. De 10 animais abandonados de rua hoje, a gente sabe que 8 pelo menos já tiveram proprietário. E desses 10 animais, apenas um vai conseguir dono novamente. O que é pior em gatos, isso é para cães. Em gatos nós estimamos 28 animais de rua para que um consiga um novo dono. Esses animais vão ficar nas ruas sofrendo maus tratos, desde espancamentos, torturas, atropelamentos, brigas entre eles mesmos. Esses atropelamentos inclusive incluem muitos acidentes, porque as pessoas acabam, principalmente com motoqueiros, e na tentativa de desviar acabam caindo, acabam batendo em outros veículos. É bem comum isso acontecer. E a questão das doenças. As doenças que são disseminadas entre eles e que acabam contaminando os animais que têm dono, que estão dentro do seu quintal, do seu ambiente. Às vezes só num contato no portão acabam adquirindo doenças em função da grande infestação de animais ao redor e também a contaminação por parasitas. Então a gente está falando de saúde pública, né? É muito importante o controle populacional. A castração feita entre o primeiro e o segundo cio nas fêmeas vai evitar tumores de útero e ovário, vai evitar problemas de alterações hormonais, baixas de imunidade durante o cio, vai evitar a questão dos animais brigando, atraindo machos, fazendo
ruídos durante a noite, tumultos, incomodação com os vizinhos, e vai diminuir significativamente as chances de tumor de mama. A incidência de tumores hoje em animais é muito alta. A prevenção é o melhor remédio, e a prevenção para o tumor é a castração. A castração vai evitar também crias indesejáveis. Uma fêmea pode gerar até 60 mil descendentes diretos e indiretos ao longo da sua vida fértil. Não é possível controlar isso, não é possível cuidar dos descendentes dela. Então, o ideal é a castração, sim. É um ato de amor, é um ato de cuidado. Eu sou formada em Ciências Sociais e Direito pela URGS, sou funcionária pública aqui do município de Porto Alegre e sou simpatizante da causa animal há mais de 10 anos, atuo na proteção, ajudando na divulgação, na abrigagem de animais, mais ou menos há uma década. E tenho 3 cães na minha casa. Eu sempre fui criada com animais em casa, nós sempre tivemos animais de estimação, e aí quando eu fiquei mais velha eu comecei a ter contato com essa questão dos animais que eram abandonados, maltratados, comecei a receber muita divulgação de protetoras que pediam ajuda para salvar esses animais, para encaminhá-los para adoção, e foi aí que eu comecei a me engajar mais na causa animal. O animal ele não nasce de rua, ele tinha dono e alguém abandonou ele na rua. Só que infelizmente hoje a realidade nos mostra que a gente não tem como colocar todos os animais abandonados em lares. Então uma primeira medida pelo menos é conter esse problema. Se a gente não pode resolver o problema de todos os animais, pelo menos fazer com que esse problema não aumente. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem a lei do cão comunitário, que é a 13.193, se não me engano, que ela estabelece o que é o cão comunitário, as medidas que podem ser feitas, que na verdade o cão comunitário quer dizer que ele tem um dono que é aquela comunidade, aquele local ali onde ele circunda, e as pessoas que moram ali ou que trabalham ali são responsáveis pela alimentação, por colocar água, abrigo, por controlar as vacinas e a castração. Então, se tu está fazendo um bem para um animal, porque o animal é responsabilidade do Estado. E quando o Estado não consegue realizar totalmente essa tarefa, a sociedade de alguma forma tem que assumir. E através dessa lei estabelece qual é o entendimento do Estado e da sociedade a respeito desses animais, que eles podem viver na rua, mas eles não estão abandonados. Então, se alguém da sociedade assumiu, o resto da sociedade tem que respeitar. Existem diversas leis, né? O problema é que as pessoas não observam muitas vezes essas leis. Existe a nível nacional, existe a nível estadual, a nível municipal, né? Existe a lei dos crimes ambientais que prevê penas para quem maltrata animais em várias formas, né? Uma lei federal. Existe aqui a lei que eu falei do cão comunitário que proíbe a eutanásia em animais aqui no estado, que é essa 13.193. Tem uma outra lei estadual que é recente, que proíbe a locação de cães para aluguel, que são aqueles cães que são usados para cuidar do patrimônio, principalmente de empresas, né? Isso também é uma coisa recente e que muitas empresas não têm observado. E a nossa maior luta em relação a isso é ver com que essa lei que proíbe a locação de cães seja a nível nacional, porque a gente acredita que mesmo que feche, por exemplo, aqui, essa empresa não vai poder abrir em outros estados, porque vai ser proibido em todos os estados. E aí a gente vai acabar com esse comércio que é muito desumano também. E tem outras leis, né, que abordam a proteção dos animais em diversas esferas. Eu faço parte de uma associação de proteção de animais do bairro do Parque dos Maias, aqui em Porto Alegre, onde a gente trabalha com resgate, tratamento e castração de animais. A gente trabalha só com animais de rua. A gente não tem uma casa de passagem, então às vezes a gente precisa tratar eles na rua para levar eles em relação à gasolina, pagamos pessoas para isso, o taxi dog. Esses animais às vezes são tratados na seda, que é de graça, ou a gente leva para outras clínicas dependendo do dia, horário, porque às vezes esses locais não abrem durante o final de semana. Dependendo da situação do bichinho, a gente precisa de atendimento de urgência, ou às vezes a gente tem que esperar até o outro dia. Depende da situação do animal, porque nós somos eu sou uma em 1 milhão de pessoas que fazem esse trabalho. Somos poucos em relação à demanda. A população de animais é muito grande.